Vamos lá, vamos fazer a próxima agora. Questão bem simples, eu estava observando aqui. Você vai colocar praticamente a mesma coisa. Agora um aspecto aí mais associado aí à concordância, né? Você tem verbo mais se, a partícula se, claro, funcionando aí muitas vezes como partícula passivadora ou pronome passivador. Lembrando aquela velha história. Quando é que o se é partícula passivadora? E vem aquela velha dica que nós já colocamos em outras provas aí. Sempre que houver verbo mais se, sempre que em uma frase, uma sentença houver verbo mais se ligue. Pergunte o que, ou então quem. O que, quem, o que, quem. Pergunte isso. Se você perguntar o que, quem, e ele der a resposta, e a frase der a resposta redondinha, tranquila, filé, você já sabe que o se é partícula passivadora. E esse verbo pode ser singular ou plural de acordo com o sujeito. Relembrando aqueles exemplos. Aluga-se sala. Aluga-se o quê? Sala. Ele deu a resposta é singular. Resposta singular, verbo no singular. Esse se é partícula passivadora, o verbo não vai ao plural. Nesse contexto agora, porque o sujeito é singular. Agora, alugam-se salas comerciais. Alugam-se o quê? Salas comerciais. Ele respondeu. Se eu digo aluga-se o quê? E ele responde redondinho, tranquilo, resposta no plural, salas comerciais. Se a resposta é plural, o verbo também será colocado no plural. Certo? Aí nesse contexto você tem partícula passivadora, pronome passivador, e o verbo concorda no singular ou no plural, de acordo com o sujeito, com o cara que vem depois. Vamos ver essas frases aí, veja lá. Olha aí. Na questão 3 você observa já aí, né? Ele tem as sugestões. As palavras que, na sequência, completam corretamente as frases, ó, tá vendo? O povo diz que concurso não cai mais essas coisas de completo, não. Complete, tem mais isso não. Prova de 2011, 2010, 2011, Cês Gran Rio tá aí, ó. Você tem a mesma sequência aí de completo de frase. Tem muita banca que está fazendo isso ainda, gente. Várias fundações, cuidado. Olha só. E aí, debateu-se ou debateram-se ontem na reunião as questões sobre ética? Olha só. Ele bota um advérbio para você não observar exatamente o que está imediatamente depois. Aí dá uma enrolação aí, coloca aí um adjunto adverbial de novo, onde, né? Aqui um de tempo e aqui outro de lugar, né? Então você tem entre vírgulas aqui. Ele afasta a resposta dada ao verbo lá para frente. Pessoal, debateu. Aí você pergunta, debateu o quê? Você não pergunta o quê? Debateu o quê? Debateu ontem? Não. Debateu na reunião? Não. Debateu o quê? Debateu as questões sobre ética e moral. Eu não tenho uma resposta no plural? Resposta dada no plural, verbo no plural. Então não é debateu, é debateram-se as questões. As questões foram debatidas. Voz passiva sintética, com a partícula se, transformando-se aí, claro, em voz passiva analítica, em que você tem aí as questões foram debatidas. Certo, gente? Entenderam aí? Tranquilo? Beleza, vamos lá. 2. Muito atualmente sobre política. Pessoal, muito atualmente sobre política. E aí? Fala-se ou falam-se? Câmbio. Fala o quê? Sobre política. Pessoal, a resposta ela tem preposição. Ó. Cuidado. Se a resposta tem preposição, sempre que a resposta vier preposicionada, veja, a resposta... Não, mas ele não deu a resposta. Pessoal, mas se a resposta vier com preposição, esqueça. Verbo nunca, plural, nunca. Resposta preposicionada, cuidado com isso. Agora, claro, você tem um pouco aí os verbos obedecer e desobedecer, mas a dica é, ó, se você perguntar de que, a que, com que, para que, sobre que, se ligue aí. Se houver preposição nessa estrutura, fique atento. Tá? Você não tem aí essa resposta dada como sujeito. Falava-se sobre tal assunto. Esse sobre tal assunto é adjunto adverbial de assunto. Ele não é o sujeito, não. Certo? Então, pô, Marcelo, tá muito difícil esse negócio, coisa chata, pessoal. Se ligue na preposição, pelo menos isso. Se você tiver, olha lá, a dica. Se você tiver verbo mais se, pergunte o que, quem. A pergunta é o que, quem. O que, quem. Não é sobre o que, do que, de quem, a quem, com quem. Não tem nada disso, não tem preposição alguma. A resposta é limpa, tá? Limpinha, filé. Vamos lá. Olha aí. Aí você tem aqui, fala-se, portanto, singular. Fala o quê? Sobre política. Não, sobre quê? A pergunta é essa. Fala-se sobre o quê? Tá? 3. Deve-se ou devem-se considerar as ponderações que ela tem feito? E aí, pessoal? Singular ou plural?
Exatamente, plural. Resposta certa, letra E. Deve-se? Não. Mas aqui esse gabarito tá maluco. Resposta certa, letra A, mamão. Olha aqui, meu velho. Resposta certa, letra A. Claro, seguramente letra A. Vamos consertar esse negócio aqui. Eu acho que a produção deve ter se baseado no gabarito no gabarito de nível médio. Porque logo na lista de gabaritos você tem uma série de gabaritos, uma série de respostas aí. De nível médio, eu acho que o cara não se ligou, meu irmão. Se liga aí, produção. Olha só. Então você tem aqui letra A, bonitinho, tranquilinho, maravilha. Pessoal, letra A mesmo, de verdade, olha só. Por que isso? Debateram-se as questões. As questões foram debatidas. Fala-se, singular, porque eu tenho preposição. Sobre política, singular. Devem-se considerar, certo. As ponderações devem ser consideradas. Eu tenho a voz passiva analítica construída da seguinte forma. As ponderações devem ser consideradas. Entendeu? Porque a letra A? Letra A, certinho, seguríssimo. Letra A. Professor, tá ficando doido, eu peguei esses slides aqui. Não, mas o slide agora tá... Já estou corrigindo. Quando você receber esse slide aí na sua versão no computador, para baixar o PDF aí, para ficar tranquilo, já está tudo corrigido, pode observar, né? Professor, mas o meu tá todo certinho aqui. Pois é, o seu, porque a galera aqui já trabalhou, já organizou tudo, já converteu aí para PDF, mas já com os slides atualizados, tá tudo certinho. O pior é se Jones pegar os slides direto do e-mail, né? Vou logo dar o toque a ele, Jones, ó, cuidado aí, Jones, para não estar convertendo as coisas erradas aí. Certo? Pega o slide e converte só o que eu já gravei. É um toque mais seguro. Não, é conversa de bastidor aqui, é besteira. Depois um dia você vai entender esse negócio. Vamos seguir daí, vai lá. Olha aí. 3, portanto, letra A. Vamos lá. A colocação do pronome ato no destacado está incorreta. Olha só, colocação pronominal. Mais um assunto tranquilo, né? Mencionamos isso aí já na questão de número... Qual foi? Pronto, questão 1. A primeira questão ele já mencionou esse negócio. Ele fala em colocação do pronome átono. Pessoal, colocação pronominal, naquela história. Próclise, mesóclise, ênclise, lembra aquele negócio? Próclise, pronome antes do verbo, pronome proclítico. Né? Quem é que puxa o pronome para frente? Cap, que. Falamos sobre isso agora há pouco. Cap, conjunção subordinativa, advérbio e pronome. Além disso, a palavra que sempre puxa. Mesóclise, verbo, pronome no meio do verbo. Ocorre com formas verbais no futuro. Futuro do presente e do pretérito. Agora sem palavra atrativa. Se houver alguma palavra puxando, foi o caso lá da questão do alguém que você viu aí, né? Aquela história, alguém não. Nós vimos aqui na letra C da questão 2. Alguém informará o valor, alguém lhe informará, lembra? Pois é, o alguém saiu puxando aí. Então, mesóclise, pronome no meio. Verbo no futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente ou do pretérito, se ligando aí sem palavra atrativa. No caso da ênclise agora, pronome depois do verbo, só relembrando, né? Os dois casos principais, você tem aí verbo em início de frase, de-me, ajude-me, não é? Verbo no começo da frase, ou então diante de pontuação, né? Diante de pontuação, que não é ponto pacífico entre os gramáticos, não, né? Aqui, vírgula, trabalha-se. A vírgula lá repelindo, por exemplo, os pronomes oblíquos. Mas há bancas aí que não toleram muito essa história, não. A Exaf, por exemplo, cria o moda sozinha desde 2001 e está lá e não quer nem saber. Nem sempre a pontuação vai repelir o pronome em alguns casos. Tá? Lembrando, nunca você deve utilizar ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo, diante de verbos no particípio. Verbos no particípio não admitem ênclise, né? Havia encontrado-me. Não, está errado. Havia me encontrado. Por aí vai. Certo? Vamos seguir, acompanha aí. Colocação pronominal, revisando rapidamente. Vamos à questão 4. A colocação do pronome ato no destacado está incorreta. Quando se tem dúvida? Tranquilo, corretíssimo. Quando é conjunção subordinativa. Já vimos, cap, que, lembra? Conjunção subordinativa de verbo e pronome. O se é puxado pelo quando. Nenhum problema. Tudo se disse e nada ficou acordado. Tudo é pronome. Tudo é pronome, um pronome puxa o outro, né? Cap, que. Conjunção subordinativa de verbo e pronome. Lembrando que os pronomes reflexivos, por exemplo, né? Aqueles pronomes de caráter reflexivo, tanto faz, né? Eles são mais flexíveis. Não só reflexivos, não. São reflexíveis. É flexível mesmo, né? Em relação a isso. Ele o ama. Ele ama o... Aí o cara, não, mas geralmente o ele puxa. Ele se cortou, ele cortou-se. Veja. Quando eu digo na forma reflexiva aí,
Ele cortou-se ou ele se cortou, você tem um pronome usado na forma reflexiva. Ele o ama, não é nada reflexivo. Por isso é que eu tenho que colocar ele o ama e não ele ama-o. Fica horroroso, tá? Mas na forma reflexiva, ela se olhava ao espelho. Ela olhava-se ao espelho. Então você tem o pronome antes e depois, sem problema. Aí no caso o pronome reto aí, diante do si reflexivo, ele tem essa tolerânciazinha aí. Nenhum gramático, nenhum compêndio específico fica condenando essa história. Existe uma certa flexibilidade diante de formas reflexivas. Cuidado aí, tá certo? Vamos lá, acompanha aí. Olha só. Tudo é pronome, pronome definido, um pronome puxa o outro, tudo se diz. Legal, tudo se diz. Um está puxando o outro. Disse que, por vezes, temos equivocado-nos. E aí, pessoal, o que você acha? Temos equivocados? Incorreto, errado, bomba. Letra D, o gabarito. Resposta certa, letra C, compadre. Mas por que a letra C, meu véi? Gente, a letra C é para uma questão bastante simples. Deixa eu botar sombrinha, fantasminha, legal. Meu véi. Pronto, no intervalo dessa aula eu vou corrigir tudinho logo para não ficar parando assim. Não, exemplo, professor. Vamos lá. Olha só. Disse que por vezes temos equivocado-nos. Acabamos de falar aí. A última observação da ênclise. Nunca deverá ocorrer ênclise. Nunca o pronome oblíquo átono estará depois de verbo no particípio aduído, aduído. Temos nos equivocado. Esse nos, pronome, não pode estar após particípio, não pode estar depois de particípio de forma alguma. Por quê? Porque aqui, claro, ele repele o pronome. Né? As formas particípios repelem o pronome enclítico, tá? Não aceitam de forma alguma. Letra C, resposta certa. Alguém nos informará. Pessoal, alguém nos informará, tranquilo, forma correta. Alguém é pronome, um pronome puxa o outro, beleza, sem estresse, tranquilinho. Não devemos preocupar-nos, não, gente. Aí o cara faz, não, mas e aí, está incorreto? Não, tanto faz, não tem problema nenhum. Mas por que não? Não tem problema. Preocupar é verbo infinitivo. Existe uma certa flexibilidade aí. Não devemos preocupar-nos, não nos devemos preocupar. Percebeu? Aí você tem que preocupar tanto com ela, nenhum problema. O não pode puxar dentro dessa locução no particípio aqui. Não nos devemos preocupar tanto com ela. Ou então não devemos preocupar-nos, ok, sem problema algum. A bronca realmente está na letra C aí, em que você tem realmente ênclise diante de particípio e não é legal. Ok? Vamos lá, questão de número 5. Considere as frases abaixo. Há amigos de infância de quem nunca nos esquecemos. Opa! E aí? O que ele pergunta é isso aqui. Substituindo-se em 1 o verbo haver por existir. E em 2 o verbo existir por haver. Olha só a salada que ele está propondo. A mudança completa dos verbos aí, tá vendo aí? Substituindo-se em 1 o verbo haver por existir. Aqui. Eu vou trocar isso aqui pelo verbo existir. E em 2 o verbo existir por haver. Tira esse existir e bota haver. Como seria a sequência correta? Há amigos. Eu vou dizer o quê? Existem amigos. O verbo haver, sinônimo de existir, impessoal, ele é sempre singular. Mas o verbo existir, que é o substituto, pode ser pluralizado, nenhum problema. Então eu vou dizer, existem amigos de infância de quem nunca nos esquecemos, tá certo? Quem se esquece de, tá aqui, ó. Então, no verbo pronominal exigindo a preposição, tranquilamente, eu coloco esse de aqui antes do quem, que é pronome relativo. Nenhum problema. O nos está aqui porque o nunca está puxando, né? 2. E aí, como é que fica? Ó? Eu tenho o verbo existir aqui e tenho o verbo existir aqui de novo. Deviam existir muitos funcionários. Pessoal, se eu trocar esse existir pelo verbo haver, é claro que o verbo haver será singular. Mas por que isso? O verbo haver, no sentido de existir, não pode variar. O existir é a vontade, o haver não. Então, ele, além disso, quando ele é trocado por existir, o verbo haver no sentido de existir, sinônimo de existir, ele é singular e puxa para o singular o vizinho. O verbo que estiver com ele, trocando por existir, também será singular. Então, não posso dizer, deviam existir muitos. Não, eu tenho que dizer, devia haver. Singular mesmo que aqui exista plural. Devia haver muitos funcionários despreparados, porque eu troco haver por existir. Por isso, talvez houvesse singular, gente. Aqui tá, né?
Deviam haver. Vamos lá, questão 5. Vamos ajustar esse gabarito aqui. A resposta certa, letra A. Claro. Lógico. Né? Maravilha. Então, ó, ele coloca aí. Substituindo-se um. Acho que eu substituí errado aqui, né? Beleza, eu vou ajeitar no seu slide. Ajeita o seu slide, deixa eu só concluir o raciocínio aqui. Então, ó. Existem amigos de infância, certo, o verbo existir no plural. Devia haver, singular. Se não, ó, por isso, talvez houvesse, singular, discordâncias. Talvez existissem discordâncias. O verbo haver, no sentido de existir, é sempre singular, não tem jeito. Então, o verbo haver não pode ser pluralizado aqui, até porque discordâncias não é sujeito, é objeto direto. Então, a resposta certa da questão 5, letra A, se ligando na concordância verbal de verbos impessoais, aqueles verbos de orações que não têm sujeito. Lembrando, oração sem sujeito, orações, né, com sujeito inexistente, se ligar com haver, com impessoal, sentido de existir, ocorrer, fazer. Lembra aquela história? Fique de olho. Até a próxima.